Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Aline, esse é o meu canal, e hoje eu vou comentar com vocês sobre um tema que eu acho que é muito importante, que é a questão das posições na área de dados. Para falar sobre isso, eu vou contar uma breve historinha, que é basicamente, na área de desenvolvimento, a gente tem diversas posições hoje em dia. E se você olhar, tipo, num curto prazo de tempo, a gente não tinha essas nomenclaturas. Por exemplo, num passado não tão distante, a gente tinha os famosos webmasters, e os desenvolvedores web, né, como as posições que eram mais procuradas aí pelo universo de TI. E hoje em dia a gente nem encontra mais nessas nomenclaturas. Acho que você deve encontrar tipo em pouquíssimas empresas, porque a maioria você vai encontrar tipo back-end, full stack, front-end e tudo mais. Os webmasters, se eu não me engano, eles são os atuais full stacks, e os desenvolvedores web, né, os web devs aí, eles foram particionados entre as pessoas que cuidam do front-end e as pessoas que cuidam do back-end. Então, na área de dados, isso não foi diferente. Quando eu comecei a trabalhar, que nem é um tanto tempo atrás assim, muitas pessoas trabalhavam já com modelos de previsão e tudo mais, só que eles eram caracterizados como analista de planejamento, analista de negócios, analista de insira o que você quiser aqui. Então, tipo, eram essas nomenclaturas que a gente tinha na área de dados. E, por exemplo, os engenheiros de dados, eu acho que eles eram muito conhecidos como as pessoas que cuidavam de DBAs, enfim. Então, esses nomes, eles vão mudando. Eu vou explicar para vocês quais são os mais procurados hoje em dia e como você deve se preparar, porque, assim, são perfis muito distintos e é isso que eu quero realmente mostrar para vocês nesses vídeos. E é isso aí. Continue assistindo. Para explicar esse tema de um jeito que eu acho que é mais lúdico e mais fácil de entender, eu gosto de explicar, né, em camadas. E como eu só vou explicar 3 posições para vocês, que são as mais conhecidas, eu vou começar explicando cada um pedacinho dessas camadas. Então, a primeira camada que a gente tem é a camada em que os engenheiros de dados ficam. E por que é essa primeira camada? Porque seria a camada onde os dados chegam. Então, quais são as responsabilidades do engenheiro de dados? O engenheiro de dados, ele vai cuidar de toda a parte de integração dos dados, ou seja, de coleta desses dados, e também vai fazer toda a parte de transformações desses dados para que essa informação fique disponível de um jeito fácil e simples para que as equipes de negócio, por exemplo, consigam fazer suas análises, sem ter que ficar tendo trabalho para arrumar essa base. Então, esse é o foco principal dos engenheiros de dados. E como é que eles atuam? Basicamente, eles têm que ficar discutindo com os clientes qual que vai ser a forma que o cliente vai fazer o envio dessa informação, que pode acontecer de diversas formas. O cliente pode enviar, por exemplo, a informação através de arquivos ou através de API. Enfim, se for através de arquivos, o engenheiro de dados é aquele cara que vai entender qual que é o tipo de arquivo, qual que é o formato do arquivo, ou seja, se é em CSV, se é em Parquet, se é em Excel, que seja, o engenheiro de dados vai entender tudo isso. E se for em API, o engenheiro de dados também é o cara que vai ter que estudar a documentação do fornecedor e vai ter que construir todos os códigos para recepcionar essa informação. Então, o engenheiro de dados, além de fazer toda a parte de codificação, né, da coleta desses dados, ele também vai construir toda a parte de codificação da transformação desses dados. Ou seja, se tem uma coluna, sei lá, que chegou no formato de texto, que basicamente é uma string, mas na verdade ela era para ser outro formato. Vamos supor que era uma coluna que tinha números dentro e estava no formato de texto. E ele tinha que converter isso para um formato numérico, né? Tipo um double, alguma coisa assim. É um engenheiro de dados que vai fazer todo esse tratamento dessa informação para que quando chegue na mão das outras pessoas da empresa, todos os formatos vão estar todos certinhos. Outro ponto que o engenheiro de dados vai cuidar também é com que frequência essa informação vai atualizada. Então, geralmente, ele vai discutir isso com o fornecedor ou até com a equipe de negócio que precisa dessa informação. Então, por exemplo, tem informações que você não precisa receber todo dia e tem outras que você precisa receber de hora em hora. Então, isso vai ser feito de uma forma que o engenheiro de dados que vai orquestrar tudo isso. Então, ele vai saber que, por exemplo, essa informação tem que atualizar de hora em hora ou, tipo, em streaming, que basicamente é em tempo real. Então, isso também é outra responsabilidade que o engenheiro de dados tem que cuidar. Então, deu para entender, né? Porque o engenheiro de dados ele é tão importante, tipo, numa área de dados. Porque, basicamente, sem ele, a gente não tem informação nenhuma dentro da empresa, entendeu? E o que esse profissional precisa saber, né? Basicamente, eu vejo ele muito mais como uma pessoa que é da computação, tá? Eu não vejo ele como sendo uma pessoa que tem outros tipos de formação, apesar de acontecer, né? De você encontrar, sei lá, matemáticos, físicos, enfim, né? Como sempre acontece, né?
nessas áreas de dados, mas eu vejo ele muito como uma pessoa que é da área de computação, sabe, por exemplo, de cloud, porque hoje em dia, né, é o que está em alta, né, para armazenamento de dados, então ele vai ter que saber um pouco, sei lá, de AWS, Google Cloud ou Azure. Ele também vai ter que ter conhecimentos sólidos de programação. A linguagem principal que eu vejo hoje é Python, mas já existem empresas, né, que usam, por exemplo, o Spark com Scala, ou o PySpark, então tudo isso o engenheiro de dados precisa saber e precisa ter segurança, né, na hora de desenvolver esses códigos utilizando essas linguagens. O engenheiro de dados também tem que ser um cara que conhece de boas práticas de programação, então ele é um cara que vai saber como otimizar um código, por exemplo, ele também vai conhecer padrões de design dessas linguagens, ele também vai reforçar, né, a questão de usar a melhoria contínua, né, que é o CI/CD, em códigos em produção. O engenheiro de dados também precisa saber de Git para conseguir versionar todos esses códigos que ele constrói, né, e outras pessoas darem manutenção para esse conhecimento não ficar somente atrelado a uma única pessoa. Outra coisa importante que o engenheiro de dados precisa saber são ferramentas de infraestrutura também. Ele precisa ter conhecimento, por exemplo, de Docker ou de outras coisas aí para conseguir colocar o projeto dele aí em produção. E além de todas essas ferramentas, ele também precisa saber, por exemplo, de ferramentas de orquestração, tipo Airflow, que basicamente é uma ferramenta que você vai falar, ó, esse código tem que ser executado de X em X tempo. Então, se vocês repararem, né, o nome é engenharia de dados, porque realmente ele fica cuidando muito da parte de engenharia de software, entendeu? Aliás, a engenharia de dados é um pedaço da engenharia de software. Então, é basicamente isso. Então, a segunda camada, onde fica o cientista de dados. E qual que é a principal função desse cara, né? Basicamente, a principal função do cientista de dados é inserir a inteligência dentro de um produto, né? Inteligência usando dados dentro de um produto. E a gente pode ficar nessa segunda camada simplesmente pelo fato de que a gente pode receber tanto dados não estruturados como dados estruturados. Se você não assistiu o meu vídeo onde eu detalho todas as funções que o cientista de dados pode ter, eu vou deixar o link aqui em cima, não sei que lado vai ficar, e aí vocês assistam esse vídeo, porque eu vou detalhar muito mais sobre a função do cientista de dados do que nesse vídeo aqui. No fim do dia, o que um cientista de dados ele está se perguntando? Ok, nós temos esse tipo de informação, e o que a gente pode predizer com ela? Como a gente pode gerar valor em cima dessa informação que a gente tem? Como que a gente pode prever um comportamento do cliente em cima dessa informação que a gente tem? Seriam basicamente esses questionamentos de um cientista de dados. Além da gente fazer toda essa parte de questionamento, né, a gente também faz questão de transformar os dados, de criar variáveis, de fazer a parte do treinamento do modelo, né, o treinamento e teste de modelo, e também fazer toda a análise de resultados desse modelo que a gente criou. E também, para finalizar, a gente também pode inserir esse modelo que deu certo, no caso, né, em produção, utilizando algum serviço web. E o que eu preciso saber para ser um bom cientista de dados? Basicamente, eu também já gravei um vídeo sobre isso, então busquem aí no meu canal, eu também vou deixar o link aqui em cima, mas o que eu aconselho vocês estudarem, né? Pelo menos uma linguagem de programação. Hoje em dia a linguagem mais conhecida é o Python, mas vocês também podem aprender R ou Scala. Mas em termos de mercado, o que mais é procurado na área de ciência de dados é Python. Você também precisa saber sobre SQL para conseguir fazer algum tipo de query aí nos bancos de dados, né? Alguma coisa mais rápida aí. Outra coisa que é legal os cientistas de dados saberem também é a parte de serviços web, que seria, por exemplo, como construir um Docker, que às vezes você tem que colocar os seus modelos em produção e às vezes você tem que saber como subir isso da melhor forma possível. Então também é uma outra coisa legal. E, obviamente, o cientista de dados também tem que ter um conhecimento bom em estatística e aprendizado de máquina, porque para você aplicar toda essa parte dos modelos em si, você precisa saber corretamente toda a teoria para não cair em armadilhas aí na hora de estar construindo o seu próprio modelo. E para finalizar, então a terceira camada é onde ficam os analistas de dados. E por que os analistas de dados ficam nessa camada? Porque eles já precisam receber um dado mais estruturado e também um dado mais fácil de analisar. Então, qual que é a principal responsabilidade desse cara? Basicamente, ele tem que saber exatamente quais são as informações que a empresa possui para serem analisadas. Ele precisa saber aonde ele consegue esse tipo de informação, por exemplo, em qual tabela, em qual
lugar dentro do Data Lake, enfim, ele precisa saber isso. Ele também precisa saber analisar, né, construir as próprias análises dele em relação a essas informações. E ele também precisa saber interpretar os resultados das análises e também ele tem muito a questão de apresentar essas análises para o restante da equipe, para a equipe de negócios mesmo, ou inclusive para equipes mais técnicas. A função de um analista de dados é muito mais voltada para o negócio em si, porque ele vai ficar cuidando dessa área de análise de resultados mesmo que estão acontecendo na empresa. Então, por exemplo, se tiver algum problema na operação, sei lá, as vendas caíram, é o analista de dados que vai fazer essa análise para entender o porquê que está caindo e talvez conseguir construir um plano de ação para melhorar isso. E o que você precisa saber, né, para ser um analista de dados? É legal que você tenha conhecimentos sólidos em SQL, muito porque provavelmente você vai ter que extrair essas informações de maneira rápida e com SQL você consegue fazer isso. Também é legal que você saiba um pouco de programação, mas aqui é uma programação que eu diria que é mais básica, porque você não precisa saber padrões de design, por exemplo, ou tipo como otimizar um código, igual isso é cobrado dos engenheiros e cientistas de dados. Você pode saber de forma mais básica, até porque muitos processos, né, que o analista de dados cria, por exemplo, ele pode criar um processo com um código lá no computador local dele, e esse processo, ele pode, se realmente for útil, né, para a empresa e tudo mais, ele pode passar isso para a mão dos cientistas de dados, que é o que geralmente ocorre nas empresas, assim, eu já vi isso acontecer. Então, ele pode passar esse processo na mão do cientista de dados e o cientista de dados que realmente vai pegar aquele código, deixar estruturado e inserir isso em produção de maneira bonitinha. Os analistas de dados também têm que ter conhecimento em estatística, até porque eles vão ficar fazendo bastante teste de comparação, então é interessante que eles saibam. E também é legal que eles saibam o aprendizado de máquina, muito porque, como eu comentei anteriormente, existem processos que o próprio analista de dados pode fazer. Então, às vezes, eles querem fazer tipo um teste de algum modelo e o analista de dados constrói, né, esse modelo e faz os testes e daí a empresa percebe que funcionou e daí entra para aquele fluxo que eu comentei anteriormente, que ele vai passar esse modelo que ele construiu para um cientista de dados que efetivamente vai colocar esse modelo em produção. E tem outro ponto também que um analista de dados precisa saber, que é as ferramentas de construção de dashboard. Então, é legal de saber um pouco de Tableau, de Power BI ou do Looker, acho que é isso, para construir dashboards mesmo e fazer uma fácil apresentação de alguma informação para as equipes de negócio. Bom, gente, era basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. Essas posições, elas têm perfis bem distintos, como vocês podem ver, né, que a parte de engenharia de dados e de ciência de dados é uma parte muito técnica, enquanto a parte de análise de dados é uma parte mais voltada para negócios. E realmente, gente, tem gente que quer trabalhar com dados, mas não quer ficar desenvolvendo código o dia inteiro, por exemplo, e tá tudo bem, sabe? Você vai se encaixar melhor na parte de análise de dados, e é por isso que a gente tem pessoas diferentes no mundo, que é exatamente para suprir essas necessidades. Então, espero que isso ajude vocês a direcionar melhor a carreira de vocês, porque eu sei que tem muita gente que não sabe exatamente quais são as divisões de dados, então eu quis clarear isso para vocês e ajudar vocês aí nessa jornada de migrar ou de começar na área de dados. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like e comentem aí, por favor, com suas dúvidas e sugestões